Medeiros. Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos numa ocasião especial. Diferentão, hein? Isso, o nosso podcast de hoje vai ser gravado. Você não deixa de comentar e a gente vai estar respondendo à medida que a gente for vendo. Mas antes de a gente falar do nosso tema, falar da nossa entrevistada, nós temos um recadinho, né, Michele? Aquele recadinho, no momento, aquele abraço. Aquele abraço. Eu adoro aquele abraço. BN Confecções. Olha, coisa boa, né? Sim, sim. Desde o ano 2021, a BN Fardamentos atua com excelência na confecção de fardamentos em geral, atendendo escolas, empresas, times, religiões, grupos e muito mais. Com mais de 2 décadas de experiência, oferecemos peças com qualidade, durabilidade, conforto e acabamento profissional. Trabalhamos com todos os tipos de uniformes, escolar, corporativo, esportivo, religioso, personalizados para eventos, turmas e equipes. Nosso compromisso é entregar pontualidade, ótimo custo-benefício e um atendimento que respeita a sua necessidade. BN Fardamentos, há 4 anos vestindo história com responsabilidade. E aí, você quer encontrar BN Fardamentos no Instagram, é só você ir lá no pesquisar, @bn.confecções. Confecções sem o cedilha e sem o tio. Sem o tio. Mas o tio tá aqui, viu, minha gente? O tio tá aqui. Depois eu comprovo isso. E o número do telefone para vocês entrarem em contato é 829-9934-4273. 99934-4273. BN Confecções. Agora vamos mais um. Vamos mais um? Bora. Milena Magalhães, papelaria personalizada. Milena é apaixonada por transformar momentos especiais em lembrancinhas inesquecíveis, com um toque de criatividade e atenção aos detalhes. Ela traz aos produtos, né? Ela vai refletir a essência de cada cliente. Então, vai lá, entre em contato com Milena Magalhães, 829-9607-2145. Exato. De novo, por gentileza. Ou 99-607-2145. Mas você quer encontrar pelo Instagram, você quer dar uma olhada no trabalho dela, @Milena M Personalizados, tá? Milena M Personalizados. Também tem outro, olha. Tem mentoria manda vindo aquele aí. abraço, manda aquele abraço. Eita, mentoria Conexão e Afeto com Joana Dark. Isso mesmo, Joana Dark está com mentoria Conexão e Afeto. Conexão de afeto não é apenas mais uma mentoria, é um espaço onde olhares se encontram, histórias se escutam e caminhos se constroem juntos. Mais que estratégias pedagógicas, lá com ela você vai encontrar vínculos, acolhimento e força transformadora das relações humanas no processo de aprendizagem. E onde teoria e prática se unem, mas o coração é sempre o ponto de partida. Porque educar é mais do que ensinar conteúdos, é tocar vidas, despertar potencial e criar pontes de confiança. Se acredita que ensinar e aprender passam, antes de tudo, pelo afeto, essa jornada é para você. E aí, o ponto-chave, o pessoal, a galera dela, né, para essa mentoria. O público-alvo. O público-alvo. Psicopedagogas, neuropsicopedagoga, educadores de todas as áreas, pais atípicos, estudantes de graduação. Show de bola. É só você procurar pelo Instagram psico.joanadark1. psico.joanadark1. É isso aí. Mas aí vocês não sabem onde a gente tá, né, minha gente? A gente não tá no estúdio, né? Não. A gente precisa falar de onde falamos hoje. Hoje nós estamos aqui no espaço do DB Burger. DB Burger e Grills, né? Isso. Então você encontra esse espaço
aqui na Avenida, na Expedicionário Brasileiros. Mais especificamente de frente ao supermercado 15 da Baixa Grande. Isso. Muito importante saber que eles estão com sanduíches e também vem aí, né, uma grama. Novo cardápio show de bola. Recheado, minha gente. Uma comida deliciosa, tá? Que você pode vir almoçar, pode vir jantar. Aí é com você, né? A comida aqui eles têm. Você é só ter a fome e a força de vontade de vir, não? É uma maravilha. E aí, vamos começar? Vamos começar. O nosso tema de hoje é especial. Nós iremos falar sobre autismo na atualidade. E para falar desse tema excepcional, nós trouxemos hoje de forma internacional, né, Michele? Literalmente, viu, minha gente? Literalmente internacional. A gente é internacional de Arapiraca. De onde é a nossa entrevistada? É da Flórida. Olha! Novidade Potência, tá chegando aí. O nome dela é Olga Osken. Ela é especialista no desenvolvimento infantil. Boa noite, Olga. Boa noite. Olha que apresentação, hein? Internacional. A brasileira mais internacional. Tá vendo aí? O interessante, gente, Olga vem de um dia repleto, bem corrido, corridíssimo, 2 palestras, uma aqui em Arapiraca e a outra em Feira Grande, com a queridíssima, já é nossa. Valderice Guimarães, né, que esteve contigo fazendo aí esse ciclo de palestras, né, vocês duas. Esteve e ainda está por aqui, né? Oxi, eita, vamos fazer assim? É minha mentora, ela não me abandona de jeito nenhum. Discussões literárias se encontram por aqui, viu? Temos alguns participantes do grupo aqui, tem uma plateia, tem uma galera que depois vocês vão conhecendo, porque nós vamos abrir para perguntas e vocês vão conseguir vê-los aqui, que eu acredito que todo mundo vem, né, Ingrid? Todo mundo vem. Ingrid está quietinha ali, mas ela vem já para vocês conhecerem novamente a Ingrid, porque a Ingrid já participou conosco, né? E vocês vão rever a Ingrid. E se caso queiram rever mais outras pessoas e outros assuntos, é só vocês irem aí, porque fica gravado, como estamos aqui gravando, mas fica gravado para vocês curtirem, comentarem, inclusive. Já começa aí a curtir, porque o YouTube já vai mandando para mais pessoas. Ele já ajuda. Não, eu já conheço Olga, né? Já conheço Olga, já assisti a palestra dela. A Olga é excelente. A gente já sabe. Mas aí você, né, vai conhecer, alguns vão conhecer agora, e já manda para o compartilhar. Manda para o WhatsApp, para o Telegram, né? E já começa aí a fazer a Olga chegar para mais pessoas, que é tão importante a nossa conversa, porque Olga, uma conversa assim, que realmente é internacional, sabe? É uma conversa mundial, né? E, na verdade, ela é global, é um assunto que interessa todas as pessoas, sejam elas americana, brasileira, europeia, é realmente abrangente a nível global. Justamente. Então, Robson Castelubi, já falei demais, vai tu. Bora lá. A gente sempre começa fazendo aquela perguntinha para o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada. Quem é Olga Osken? Bom, uma pergunta de responsabilidade, né? De muita responsabilidade, mas eu poderia dizer que eu sou uma mulher de várias faces. Podemos falar da mãe, podemos falar da profissional, podemos falar da filha, podemos falar de várias Olgas que existem, evidentemente, em mim e em todas as pessoas. Mas eu gostaria de fazer um brief da minha identidade aqui da seguinte forma. Eu nasci no estado de Goiás. Sou goiana, fui para Brasília com 1 ano de idade. Sou filha de uma família muito grande, nós somos 14 irmãos, e todos vivos até hoje, graças a Deus. Tive uma infância razoavelmente boa, estudei muito por conta minha mesmo, dos meus irmãos
todos. Eu sempre fui a mais dedicada a estudo, gosto de ler desde pequenininha, gosto de ler, gosto de escrever, tanto é que eu escrevi a partir dos 8 anos de idade, e sempre busquei conhecimento. Eu acredito piamente que o conhecimento é que nos liberta. E sempre busquei isso na minha vida. Eu tenho 3 filhos, já todos adultos, evidentemente, tenho 5 netos, então sou uma pessoa riquíssima, eu costumo dizer isso, porque cada vez que eu sei que vou ser avó novamente, é como se eu tivesse ganho na loto. E sou uma pessoa que trabalha muito, sou uma workaholic, eu tenho que admitir, eu estou sempre, constantemente trabalhando, pesquisando, me integrando na vida, nas coisas, nas novidades, né? Principalmente na área de educação. Então, essa sou eu, basicamente. O que levou, naquela época, você a fazer pedagogia? Era uma época, na sua época, porque teve uma época que Sim. As mulheres iam mais... Não estou falando da sua idade, viu, Olga? Segura aí. Mas teve uma época na nossa sociedade que as mulheres tendiam a ir para ser professora, né? A minha história é a seguinte, eu fui ser professora, não foi nem por opção, por querer ser professora. Foi praticamente uma necessidade. Eu fui normalista, né? Eu fiz a escola normal e fiquei um tempo sem estudar. Tive filho muito jovem mesmo. Meu primeiro filho eu tive aos 16 anos e fiquei um período sem estudar por conta disso. Depois eu quis voltar para a escola, para entrar para terminar um 2º grau, fazer um outro 2º grau, alguma coisa assim, e fiz, né, concluí o normalista, e para entrar na universidade, eu queria ser médica, esse era o meu sonho, mas eu não tinha dinheiro, eu já tinha filhos, e eu não tinha recurso financeiro para estudar, porque na época, em Brasília, na UNB, só se estudava medicina durante o dia. Como eu ia fazer? Eu tinha família para criar, então eu fui para a pedagogia. E gostei demais, eu comecei a me destacar na universidade. Acabei virando presidente do diretório acadêmico, fiz revoluções, aprontei no final da ditadura, e adorei aquela coisa de ensinar. E eu vi que eu tinha um talento nato para conversar com as pessoas, transmitir conhecimento, e passei a ter um gosto enorme por aquilo, né? Então não foi uma opção, mas foi válido porque deu muito certo para mim. E hoje seria médica? Oi? Hoje seria médica? Eu seria médica. Seria médica. Sim. O sonho ainda não foi? Não, eu nem sonho mais, porque já não é mais a ocasião, mas eu sou fascinada pela medicina. Sim. Tanto que hoje meu trabalho envolve bastante a parte mental, não é? Então, eu me sinto até um pouquinho infiltrada aí na medicina por conta disso. Sim. E aí você não parou na pedagogia, né? Você foi se especializando em outras áreas dentro da educação, até que você se especializou em autismo, não é assim? Bom, é mais ou menos assim, né? Eu fiz a pedagogia, passou um tempo, eu me mudei para os Estados Unidos. Aí as pessoas perguntam assim, por que você foi para os Estados Unidos? Né? Qual foi a motivação? Eu fui por 2 razões. Primeiro, eu tinha ido antes a passeio. Aí eu achei tudo muito lindo, muito limpo, muito organizado, diferente, né? Era a minha primeira saída do Brasil para o exterior e adorei. E depois a minha filha com problema renal sério, eu disse, eu vou para lá, se eu tiver uma oportunidade, porque vou dar a ela o tratamento que ela realmente precisa. E eu consegui essa oportunidade. Eu fui para os Estados Unidos com trabalho, não na minha área, mas eu fui com trabalho,
e levei os filhos comigo. Sim. Então, lá eu fui me estabilizando. Depois de um certo período, onde é importante dizer que lá eu não tinha inglês quando eu cheguei lá. Eu falava yes ou no. E muitas vezes na colocação errada. Me perguntavam uma coisa que era para dizer no e eu falava yes. E às vezes me criava certa dificuldade. Mas eu aprendi, né? Eu sou autodidata, sempre fui. Eu não fui para a escola para aprender inglês, e fui aprendendo, trabalhando, e resolvi traduzir meus documentos para ser professora lá. Consegui, entrei para uma escola que necessitava tremendamente de uma professora que aceitasse trabalhar numa sala de jardim de infância com 9 crianças autistas. E ninguém queria. E ninguém quer, viu, Olga? Mas a imigrante, infelizmente, né? aceitou o desafio e eu fui para trabalhar nessa escola. E foi assim, eu não sabia, eu preciso contar essa história porque ela é muito interessante. Eu não sabia que a escola que eu estava, frequentavam essa escola os pais mais ricos da Flórida. As famílias ricas com filhos com necessidade especial estavam nessa escola. Era uma escola privada. E comecei a trabalhar. O inglês ainda era bastante chucro para uma professora. Vocês nós temos aqui entre nós professores, sabem muito bem que se você vai ser um professor falando nós vai e nós foi, é complicado. Mas lá eu falava um inglês muito complicado, mas a necessidade era tanta para eles quanto para mim, eu fiquei. No primeira noite, onde os pais iriam conhecer os professores dos seus filhos, se aproximou de mim. Gente, eu estava gelada, porque eu falei, esse pessoal americano vai conversar comigo, vai perceber que o meu inglês não é tão bom e pode pedir à diretora para me retirar da escola. E se aproximou de mim uma senhora, num jeans, uma sapatilha, uma camiseta branca, simples, e um chapéu. Aí ela, boa noite. Aí eles chamam você pelo sobrenome, né? A senhora Hosken. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, Jesus, toma conta. Aí eu, pois não. E ela diz, qual é a metodologia que a senhora vai aplicar na sala de aula? Ora, se essa pergunta me fosse feita em português, a resposta viria. Eu olhei para ela, aí eu tive uma luz do céu, porque não tem outra explicação, e eu disse assim, infelizmente eu não posso te dar essa resposta hoje. Eu vou primeiro conhecer os alunos e depois, individualmente, eu vou apresentar a metodologia. Mas era uma resposta também que a gente aqui também tem Daria, né? Exatamente. Mas foi uma saída muito boa, viu? Foi tão boa que aí ela falou assim, eu falei assim, ai meu Deus, é o quê? Ela está me mandando embora. E fiquei ali e tal, conheci outros pais, e depois fui relaxando um pouco mais. No dia seguinte, a diretora disse, Olga, a Mrs., não vou dizer o sobrenome, a gente não pode, sim, né? Sim. A Mrs. está encantada com você. E eu devo te dizer que ela é a família mais rica da Flórida. Eu disse, ok. E fiquei assim, e ela disse, isso é muito importante para a escola. Aí eu saí de lá e fiz igualzinho nos filmes americanos. Yes! Porque eu ganhei a escola, a diretora, e ganhei os pais. Aí o meu desempenho com essas crianças autistas me despertou demais, demais mesmo. Como eu poderia ajudá-las? E eu fui abrasileirada,
eu aprendia com essas crianças e ensinava para elas. E eu passei a ensinar tudo, eu passei a observar o todo, eu ensinei essas crianças a comerem, ensinei essas crianças a sentarem, ensinava, dava força para eles. Eu comecei a apaixonar de tal forma que no fim do ano, meu salário na época era $1.642, era o cheque que eu recebia. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? E eu recebia o cartão dos pais, cartão de Natal, essa senhora me deu $3.000 de Natal. Eita, poxa. E juntando os outros pais, eu ganhei $10.000 de Natal. Eita, Olha. que arraso. Aí eu falei, fiz a América. Olha, e eu já aqui convertendo Babado. em real, viu, gente, na cabeça. Pois é, mas então foi aí que eu falei, peraí, eu tenho gosto, eu tenho interesse, né? E eu vou entrar para a universidade e vou me especializar em criança especial nesse sentido de autismo. Sim. Então eu fiz um curso, na época era uma maravilha porque o governo pagava. Eu nem paguei pelo curso, né? E eu fiz o curso para ser especialista no desenvolvimento infantil. Então eu estudava, aprendia, estudava, ensinava, aprendia, ensinava. Teve uma época também, um detalhe engraçado, é que dificilmente eu falo um palavrão, muito difícil. Nem português, inglês, espanhol, de jeito nenhum. E um menino do meu aluno falou um palavrão, mas eu não conhecia. Então eu não corrigi. E aí a outra criancinha chegou para mim e falou, ele falou uma coisa muito feia. E pela expressão era uma coisa muito feia. E eu olhei para o menino e disse, você não pode falar assim. Aqui é sala de aula. Não repita mais. E agora peça desculpas pelo que você falou. Até hoje eu não sei o que foi que ele disse. Só sei que era muito, muito mal. Então, essa é uma parte dos Estados Unidos que me levou a trabalhar assim. Daí eu saí da escola, eu fui nessa escola, eu fui a professora do ano aqui no kindergarten, que é o jardim. Depois os pais exigiram que eu acompanhasse essas crianças para a primeira série e depois para a segunda série. Então, o benefício que eu fiz a essas crianças, muito mais eles fizeram para mim. Porque eu aprimorei o meu inglês, aprendi, aprimorei e peguei gosto, aprendi também a tratar com eles. A escola era inteira de crianças especiais e a escola foi vendida para uma família judia que cancelou toda a parte de criança especial. E eu saí da escola. E o governo me contratou e eu estou lá até hoje, trabalhando nesse programa, que é um programa que se diz Early Steps, ou seja, primeiros passos, que dá o atendimento às crianças especiais de 0 a 3 anos, com tratamento individual terapêutico. Maravilha. Olha que bacana. E essa idade que você falou, geralmente é a idade que a gente começa a diagnosticar as primeiras características, né? Exato. Hoje em dia, nós conseguimos detectar os sinais do espectro autista a partir dos 6 meses de idade. Não quer dizer que com 6 meses a gente vai dar o diagnóstico, a gente não, o neuro, né? Neurologista. Mas você já consegue detectar e já encaminhar. Por isso o programa se chama Primeiros Passos. Porque aí você já detectou e você encaminha para esse programa, para ele receber as terapias necessárias. Mas sabe o que me chamou a atenção? As 9 crianças, você estava sozinha na sala. Você não tinha auxiliar. Sim. Não existe. Não existia. Depois eles me deram auxiliar. Mas Certo. no início, o primeiro ano, não. Aí é assustador, né? Assim, primeiro pelo idioma. Segundo, pelas razões de, né, eu acredito que muitos não queriam ficar lá como professoras deles, né? Eles já estavam um tempo sem professor, ninguém queria pegar, mas a minha mãe costumava dizer que a necessidade faz o sapo pular. Eu precisava. Eu
tinha filhos, eu estava lá, era uma oportunidade, eu estava legalizada, e eu peguei a oportunidade. Na minha vida, eu penso que as oportunidades passam na nossa frente. Você decide se você vai pegar ou não. Verdade. E eu não me arrependi de maneira nenhuma. E que bom, né? E foi descobrir esse talento na ação, não é assim? Foi. Eu acredito que não haja tanta diferença, pelo seu relato, do que acontece com os professores aqui no Brasil. É muito novo tudo isso, nem todos os profissionais ainda estão especializados e existe muito essa questão da gente aprender de fato na prática. Porque aqui a gente aprende tudo na prática. A gente tem um curso, a gente vê a teoria, mas é no dia a dia que a gente vai perceber, por exemplo, que cada um dos meninos de espectro autista ou meninas tem a sua própria característica. A gente fala hoje tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas já se fala tipo 3 extremo. E cada um deles, mesmo que sejam 10 tipo 1, cada um é de um jeito. 10 tipo 2, cada um é de um jeito. 10 tipo 3, cada um é de um jeito. Então, é uma situação que a gente estudando, a gente percebe como ela é única. Porque, enquanto professor já de alunos com síndrome de Down, por exemplo, eu percebo que é de uma forma mais fácil da gente entender. Mas quando a gente vai para o autismo, a gente tem que fazer uma análise muito profunda de cada menino. Até nas avaliações, quando a gente vai montando, a gente vai percebendo o que eles conseguem, o que eles não conseguem, a cor que chama mais atenção, o desenho que chama mais atenção, a atividade alternativa, a atividade aberta, qual é a atividade de colorir que ele gosta mais de fazer para ir conseguindo avançar. É assim que funciona lá também? A gente tá bem avançado nessa questão. Primeiro, eu gostaria de deixar um esclarecimento aqui, que o grau 1, 2 e 3 do autismo, ele é classificado de acordo, não com, por exemplo, tem gente que a criança não fala, né? A criança tem vários movimentos repetitivos, ela tem uma série de sinais. Então, as pessoas costumam dizer, ele é grau 3, porque eu vejo que ele está, o grau não é dado por aí. O grau é dado da seguinte forma, se a criança tem necessidade de ajuda para ela sobreviver. Se a criança tem um grau de necessidade muito alto, ela não consegue se vestir, ela não consegue comer sozinha, ela é um grau 3. À medida que esse grau de necessidade pessoal dela diminui, ela diminui o grau também. E ela pode até ter hiperatividade, ser muito agitada, etc. e tal, mas se ela consegue, se é uma criança que, de acordo com a idade, ela tem os passos adequados para aquilo, ela não é o grau 3, ela vai ser o grau 1 ou 2. Então, essa é a diferença de grau. E você colocou um ponto muito importante, é que o autismo, hoje, as últimas descobertas, hoje eu falei muito sobre isso, as últimas descobertas estão assim, pode ser que amanhã muda isso, tá? Pode ser que amanhã já apareceu uma coisa diferente, porque ainda estão se estudando o autismo. Não temos ainda uma coisa fechada, né? Está no processo, né? Está no processo. Então, o que acontece é o seguinte, descobriu-se que nenhum autista é igual ao outro. Não existe. E esse é um perigo grande, porque a gente tem visto aí com as mães que se juntam, se organizam em grupos e de apoio, etc., etc., porque uma mãe resolve fazer tirar o glúten do filho. Vou dar esse exemplo que eu dei hoje. Tira o glúten do filho e o filho começa a ficar melhor porque ele tinha problemas digestivos. Então, ela encontra a outra mãe e ela sugere. Você tira o glúten, porque eu tirei e meu filho ficou ótimo. Meu filho melhorou bastante, você tem que fazer isso. Então, a mãe vai tirar o glúten de uma criança que não tem a menor necessidade. Então, a informação é passada de maneira
Eu não vou dizer irresponsável, porque não é intencional, eu imagino, mas é passado de uma forma errada, porque nós temos aqui na nossa plateia uma médica, uma Sim, pediatra, por sim. sinal, a doutora Diomar, e ela sabe muito bem disso. Nós não podemos igualar os diagnósticos, né? Se você tem diabetes e o outro tem diabetes, há um parecer ali, há uma combinação. Se você tem um problema renal, que é a mesma coisa do outro, é uma situação, porque é uma doença. Mas o autismo não é uma doença, é uma condição. E elas são variáveis. Nenhum autista é igual ao outro. Eles podem ter uma meia similaridade ali, tá? Mas eles têm essa distinção. Então, eu posso ser autista e ter uma sensibilidade visual enorme, enquanto que você pode ser autista, não ter a sensibilidade visual, mas tem a sensibilidade motora. Ou você pode ter a digestiva, ou não ter nenhuma. Entendeu? Então, não se troca receita entre autistas. Não pode ser, é um erro muito grande. E hoje em dia, vocês já chegaram ao ponto de descobrir 500 formas diferentes de autismo. Olha. Então, a gente já não está naquela coisa só do Asperger, né? E ali, não, já tá bem estudado, mas de acordo com os últimos estudos, a gente não está nem na metade da possibilidade de chegar ao fim do túnel. E a gente ainda está falando o quanto é complexo, né? O quanto é complexo, e hoje a gente ouve muito os meninos, os menores de idade, desde dos seus 0 a 3 anos, que começa a ser percebido algumas características, muitas vezes mais na escola do que em casa, porque ainda existe uma negação, às vezes, da parte dos pais por algumas características, até que venha a ter o dito aceite, né? Pelo que o filho tem, a necessidade do que o filho é, e a gente está falando dessa geração agora que está passando por esse processo. Porque se a gente for entrar nas gerações anteriores, existe muita gente do espectro autista que não sabe que tem. Eu até mencionava outra vez com Michele, uma moça que eu sigo ela no YouTube, e ela descobriu aos 35 anos de idade que algumas características que ela tinha, que era criticada até pelos pais, depois ela foi perceber que era a forma que ela tinha de se regular e que ela tinha autismo, né? Então, é muito interessante a gente fazer essas análises, porque está tudo muito recente, mas essa geração atual, ela está tendo a oportunidade de ter um conhecimento pessoal que as gerações anteriores não tiveram. Sim, é verdade. No meu livro sobre o autismo, cinza e as outras cores, eu cito 3 exemplos de famílias, né, com autismo, e falando da negação das famílias, conto essa história de uma família brasileira nos Estados Unidos, que eu fui encaminhada para essa família. Na hora que eu cheguei, não tinha como não dizer que a criança estava dentro do espectro autista, era visível, e depois de anos de experiência, você fica quase que médico, né? Percebe de longe. Então, eu conversei com a mãe brasileira e expliquei para ela, eu disse, olha, eu não sou médica, você vai ter que levar ele no neurologista, você precisa fazer isso, aquilo e tal. Eu conversei, expliquei tudo, e ela olhava para mim assim, com um ar que não dava nem para você distinguir o que estava passando na cabeça dela. Ela não chorou, ela não ficou nervosa, ela ficou muito séria, e eu disse, eu estou aqui para ajudar, nós vamos juntas, você vai contar comigo, eu vou te encaminhar para o que for necessário. E fui embora para voltar na semana seguinte. Depois ela me contou que ela teve vontade de me jogar pela janela. Valha-me, nossa. Do 5º andar. E ela muito envolvida com religião e com a igreja, quando ela fechou a porta, ela contou isso, eu botei no livro, ela fechou a porta da casa dela e ela disse, sangue de Jesus tem poder, afasta esse demônio da minha casa, coisas desse tipo. Ela ficou comigo até
e falou, aqui, e usou um palavrão, não volta nunca mais. Porém, eu expliquei para ela antes e tal, ficou aquela pulguinha Pulga ali, atrás da orelha, né? sim. E ela ficou pensando. Depois ela falou para o marido assim, eu vou deixar essa fulana voltar aqui mais uma vez, que eu quero ver o que ela vai fazer. E eu voltei. Vai vir de novo. Conclusão, encaminhei essa criança para o neurologista, recebeu o diagnóstico, encaminhei para o serviço social, porque ele nasceu na América, ele tinha todos os direitos, encaminhei para o serviço social, ele passou a receber uma pensão e passou a receber todo tipo de assistência necessária. Todo. Depois, no final, quando ele completou 3 anos, ela me disse, porque aí eu saio do programa, né? Ele vai continuar pelo sistema educacional. E a mãe disse assim, eu nunca pensei que eu fosse te falar isso, mas muito obrigada. Que bom. Tá vendo? Né? Então, a gente vê muito isso, as mães, porque não é fácil ser mãe. Toda mãe quer ter o filho 100%. Quem não quer? É um prazer que você tem de dizer, poxa, meu filho hoje é um doutor, meu filho é isso, meu filho sabe ler, meu filho... a gente reflete na criança o que a gente não foi, gostaria de ter sido, ou até o que você se tornou, você quer que ele te supere. Ele quer uma extensão da sua vida no filho, né? E aí você vê que aquilo não vai acontecer. É frustrante demais, né? Eu tenho uma coisa assim a dizer a vocês, que eu, quanto professora, eu não posso falar em neuro. Porque se eu falar em neuro, eu também vou ser esculhambada, acho que mentalmente. Porque existe ainda esse preconceito, Sim. né? É um preconceito. Porque você entende que não vai conseguir fazer, não vai ter futuro, né? É como se a criança não tivesse um futuro. E, na verdade, eles têm futuro, eles conseguem fazer dentro do que eles conseguem, né? E aí eu trato dessa forma. Eu não falo em neuro. Eu falo aí fonos, eu falo fono, porque aí a fono não vai diagnosticar, mas vai notar também. Sim. E aí, a partir dali, ela vai encaminhar para o neuro. E aí a responsabilidade já é da saúde, né? Já passa a ser da saúde. E o psicopedagogo, ele também tem uma participação muito importante, Isso, né? mas as pessoas, infelizmente, ainda não estão preparadas, elas não tendem a escolher um psico. Infelizmente, sabe? Parece que o psico não tem valor. Eu não entendo, eu não consigo compreender isso. Aqui, pelo menos, o psico não serve de nada, sabe? É como se fosse um reforço. É tratado como um reforço aqui escolar. Não é tratado como deve ser. Talvez uma movimentação do pessoal que trabalha com isso, né? Consiga fazer com que os pais entendam o que é que uma psico faz. O que é que pode ajudar o seu filho a não ser o reforço, que é o reforço escolar. É o que eu vejo, né? Inclusive, Olga contando, eu me lembrei de um episódio, Olga, que até hoje a criança se lembra de mim. Que ele estuda, vou até dizer, ele estuda aqui no Adriano Jorge. E eu encontrei com a mãe e ele. E aí ela até disse assim, para com isso, fulano, tu grita o nome da Michele. Porque quando ele me vê, ele faz, Michele, oi, fulano, tudo bom? Que bom que você lembra de mim. Agora, por quê? Porque eu tratei ele, né, de uma forma diferenciada. Eu não fui aquela pessoa que tinha medo, que tinha, não quero ele aqui. Não, eu juntava ele e fazia algo para ele ficar ali pertinho de mim, mesmo que estivesse fora de sala, porque na época eu era coordenadora, então mesmo ele fora de sala, eu tinha aquele cuidado. Venha para cá, vamos voltar para a sala, fulano, bora agora. Tá bom agora para voltar, bora voltar. Então eu levava coisas para ele fazer na sala. E aí isso faz com que a criança se lembre, né? Sim. E a mãe relutante.
Então, eram pais separados, onde o pai dizia, vamos levar. E a mãe dizia, não é para levar, ele não tem nada. Ele não tem nada. Então, até ela chegar a saber, a compreender, a criança sofreu. Ele sofreu, eu via o sofrimento dele. E aí eu fazia a minha parte, né? Ou não sei, mas que bom que ele se lembra de mim, né? Que a gente que é professor adora, eu pelo menos adoro quando a criança me vê na rua e diz, tia Michele, porque eu gosto do tia, viu? Eu gosto do tia. Esse negócio não me sai não do tia, viu? Eles dizem, Michele, que não existe nada mais emocionante para a criança do que encontrar a professora ou a ex-professora fora da escola. Emocionalmente, eles acham aquilo bárbaro. É tipo assim, olha onde ela está, porque ele só te vê na escola. E quando te vê fora, para eles é uma coisa muito importante. Ou até quando me vê fora, né? Que diz assim, eu vi você, viu? Aí eu faço, tu me viu? Aí começa a história, né? Ou a mãe diz assim, estamos assistindo você lá no podcast. E aí eu digo, que maravilha, comece a comentar, mulher. Fale lá no ao vivo pra gente saber que vocês estão aí. Então é tão legal, né? É tão importante que a gente tem um marco, né, na história deles. E principalmente quando são criancinhas. A gente só sabe quando a gente trabalha com as criancinhas. A gente consegue ver, assim, a diferença, o nível em que eles ficam, né? Depois que começam a estudar. Não é a questão, gente, das vogais, dos números, não é. É a forma como o Olga colocou aqui, que é saber comer, né? É saber, assim, identificar as coisas, que é justamente o básico daqui que a gente trabalha. Exato. Eu trabalho com as crianças até 3 anos pelo programa do governo, e muitas vezes os pais querem continuar comigo. E eu tive várias crianças assim. Eu já tive criança, e a mãe, quando ele entrou para Harvard, a universidade, ela escreveu uma carta para mim, um e-mail, né? Porque hoje em dia não se põe mais carta, eu até gostaria, porque eu acho muito mais emocionante, mas ela me mandou um e-mail dizendo que o filho dela foi aprovado, foi aceito em Harvard, e que eu fui a única pessoa que, quando ele tinha 2 anos, disse para ela que ele ia suceder na vida. E eu disse assim, e quando ele chegar lá, não se esqueça de mim. E ela não esqueceu. Ela mandou, e de fato. Então, eu tive muitas crianças assim, que os pais, às vezes, sofrem no momento, se desiludem, mas seguem o que tem que seguir. Porque a intervenção precoce é a chave. Até hoje, não existe outra forma de nós melhorarmos a condição do autista ou do neurodivergente, a não ser as terapias. E quanto mais cedo, melhor é. Agora, o diagnóstico muitas vezes engana, né? Sim, verdade. Engana porque eu acho que falta experiência dos profissionais em entender de fato o assunto, né? Então é assim, nós estamos em 2 extremos que eu vejo. No início de quando isso tudo veio mais à tona, começou a aparecer mais, os médicos não reconheciam. Tá? Não reconheciam. Então, davam diagnósticos diferentes, né? 500 coisas diferentes, menos ninguém, não se falava em autismo. Era um ruído, não era? Era um ruído acompanhado do viés. E agora já está sendo o contrário, tudo é autismo. Porque eles começam, analisam um ponto, ver, porque é muito confuso, né? Então, para você diagnosticar, eu não sou médica, mas a gente está ali convivendo e sabe. Para você dar um diagnóstico de autismo, tem pontos chaves que a criança tem que apresentar. E não é um, porque você não pode diagnosticar a criança com um sintoma que ela apresenta. Então, ela tem que, primeiro ponto, a dificuldade na comunicação, isso é fatal.
não é? A dificuldade do contato de olho é outro ponto bem interessante. A indiferença, né? Então, aí depois você começa a descer outros pontos, que é alinhar objetos, apreciar as coisas que giram em torno dele, é a falta de compreensão e de processamento daquilo que está sendo dito. Ele não consegue seguir direções, mesmo que sejam direções de um step, um passo, ou duas, então nem se fala. Mas tudo isso você pode trabalhar. Então, para a criança receber um diagnóstico de autismo, ela precisa passar por uma avaliação séria, uma avaliação complementar. Os neurologistas lá, eu expliquei isso hoje também, eu sou muito convocada pelos neuros, que a criança vai lá e eles dizem, tem alguém trabalhando? Tem. Quem está trabalhando? Olga está trabalhando. Ah, ok. Então, eles me ligam e pedem a minha opinião. O que eu acho dessa criança? O que é que eu penso do que eu estou vendo? E geralmente eles falam, realmente é isso que eu estou vendo aqui também. Sempre tem uma coincidência, porque avaliar é muito perigoso. Você põe uma criança, a avaliação, você pega uma criança que nunca te viu. Pega um médico, né, um neuro, ou quem vai fazer ali a avaliação, que nunca viu a criança, coloca lá e você começa os pontos para que ela responda aquilo. Pode ser que naquele dia ela não estava querendo fazer nada. Pode ser que naquele dia ela estava fazendo tudo. Então, é uma avaliação muito rápida, não pode ser. Então, é uma avaliação profunda e com a observação dos outros terapeutas. Por isso que é importante trabalhar a criança, mesmo que ela não tenha diagnóstico. Percebe? Se a criança está sendo trabalhada com um especialista, quando ela vai para o neuro para pegar um diagnóstico, ela vai ter um relatório desse terapeuta, uma observação mais longa, porque a gente fica mais tempo. Quando eu comecei no programa, ele atendia, como o número de crianças dentro do espectro era muito baixo, comparado com hoje, então nós víamos a criança 5 vezes por semana. Hoje você vê uma vez por semana. Porque o número aumentou muito, o número de terapeutas não dá conta, e então você vê uma vez por semana. Quando o caso é mais sério, até 2 vezes por semana é autorizado, mais do que isso não. Mas, em compensação, ele recebe, se ele precisar de fono, ele vai ter fono, vai ter uma especialista, vai ter uma pessoa também para terapia ocupacional, se for um caso físico, ele vai ter todos os terapeutas que ele precisa. Embora seja uma vez por semana com cada um. Veja a quantidade de crianças. Sim. Porque aqui, às vezes, não consegue nem uma vez. De tanta gente procurando e não ter especialista. Eu acho que os próximos que vierem aí, os adolescentes que estão saindo do 3º ano médio, tem um olhar, né, voltado Sim. a fazer, não é ganhar dinheiro, viu, minha gente? Claro, ganhar dinheiro é importante, mas não é só ganhar dinheiro, mas ir em busca de profissões que estão em falta. Isso. Estão sendo necessários aí para a gente, para a nossa sociedade, porque muitas vezes, eu também já quis ser médica, mas não fui por aí, né, ainda fiz vestibular. Mas, assim, não é só a medicina em si que existe, nada contra, viu, Diomar? Não é só a medicina que existe. Tem outras áreas que são necessárias. Vai aí, vai procurando, já é um detalhe para você que está concluindo o 3º ano médio, vai procurando as profissões que estão em falta. Né? Deixa eu te interromper com uma coisa que eu lembrei. Sim, fique à vontade. Eu falei isso hoje, sobre os cuidadores. Essa é uma situação crítica, porque eu não espero nem ser mal interpretada, mas veja só, eu já discordo do nome. Cuidador.
que um cuidador faz, na essência da palavra? Ele cuida, ele não instrui, não ensina, ele não aplica as estratégias, né? Essa é a essência da palavra cuidar. Eu vou ter uma criança, eu vou cuidar da criança, então eu vou dar o banho nessa criança, eu vou alimentar essa criança, eu vou fazer tudo que essa criança precisa de cuidados, eu vou fazer para ela. No autismo, ou no neurodivergente, que pode ser, ou qualquer outro neurodivergente, ele precisa aprender, né, a base social, que é o autocuidado, né, o cuidado com os outros e os dos outros, né? Ele tem que aprender a se defender. Todo esse tipo de aprendizado, o autista, principalmente, ele tem uma dificuldade enorme. Se ele tem um cuidador em sala de aula, e esse cuidador não está preparado, ele não recebeu as devidas estratégias e instruções para que ele seja uma pessoa que vá fazer a diferença, porque é muito importante pararmos com esse carinho excessivo, esse cuidado de, ele é tão bonitinho, ele é tão bom, mas eu gosto tanto dele, olha como isso aqui, não sei o quê, mas não está dando o que a criança precisa. Vai lá, eu cuido, eu dou tanto beijinho nele, eu dou um abraço, pobrezinho, não sei o quê. Isso é a pior coisa que tem. Você não pode pensar assim. Você tem que ver o que a criança precisa para o desenvolvimento dela. Ela precisa aprender a ser independente. Autonomia, né? Ter autonomia absoluta de acordo com a idade dela, dentro dos padrões, ela vai ter que desenvolver isso. E se você põe um cuidador que ele não foi preparado para isso, ele é mais um na sala que vai impedir o desenvolvimento real dessa criança. Isso me preocupa. Deixa eu só, e aí o pessoal, a galera aí da creche que eu trabalho, os cuidadores que ficam, eu não sei os outros, eu posso falar do que eu conheço, né? Mas os cuidadores que ficam na minha sala são, assim, excelentes. É a questão do olhar, né? É o olhar. Um deles, inclusive, está terminando a faculdade de pedagogia. Então, assim, é o olhar, pelo menos é me conserte se eu estiver errada. É mais do que uma função, o cuidar. Eles passam, sabe, mais do que isso. Porque lá, quando são contratados, é o cuidar mesmo. É o dar banho, é claro, o dar o carinho, passar o perfume. Eles não têm, dentro do que é a função do cuidador, eles não têm essa questão de ajudar a professora a fazer alguma atividade. E assim, e quando eu falo atividade, é atividade em folha, mas também na questão da vivência, né? Que a educação infantil a gente fala de vivência, e não só da atividade em si. Mas eu vejo esse olhar, essa preocupação, sabe, deles, que você colocou aí. E aí é importante que os outros consigam aprender, né? Sim. Os outros que estão ali junto, pelo menos ali na creche, aprender com eles. Eles têm uma preocupação com o nosso amigo, que eu tenho o costume de falar meu amigo e minha amiga com os meus alunos. É mais uma aproximação, assim, para ver se a gente dinamiza a nossa vivência. Então, eles têm essa preocupação do cuidar, mas também tem a preocupação da autonomia, sabe? Eles buscam isso. E é interessante porque lá no contrato não diz isso, sabe, Olga? Talvez seja isso que esteja faltando. O contrato, quando forem contratados, o pessoal de lá começar a instruir melhor, né? Essa questão da autonomia, de dar autonomia à criança. Especificar o que quer, né? Isso, quando justamente. Vai fazer a contratação. Isso. Na sua fala, antes da gente entrar nesse contexto, você havia dito que antes os meninos eram atendidos
5 vezes até na semana, mas depois, por ocasião da demanda, uma vez, no máximo 2 vezes. Isso porque a gente sabe que é feito com recursos e esses recursos acabam começando, no certo momento, ficar limitado por causa da demanda. E hoje a gente está passando por chega aqui as informações, os Estados Unidos está passando por uma situação política que pode comprometer algumas dessas questões também na educação e nas pesquisas, né? Então, como hoje está acontecendo essa situação? Já se fala de algum tipo de ameaça ao desenvolvimento do programa e, ao mesmo tempo, de que forma isso que está acontecendo hoje pode afetar o processo das pesquisas, porque, como você muito bem colocou, ela vem se encaminhando. Como esse processo que vem passando hoje pode afetar as pesquisas que servem para o desenvolvimento do que chega para a gente? É babado, viu? 2 perguntas. Amei, É babado, é babado. amei as suas perguntas, achei assim bastante interessante e apropriada para o momento, né? Então, as medidas que o governo americano, eu vou evitar falar nomes, Sim, sim. né, para não prejudicar vocês Sim. e nem a mim, senão não entro lá de volta, né? Então, o governo americano tem tomado medidas que são contrárias à educação. Contrária à educação especial, à educação formal, a todo tipo de educação, ele tem retirado as verbas, né? E isso já começou a afetar, porque o americano, ele é muito precavido. Então, se ele escuta que trovejou lá longe, ele já abre o guarda-chuva. Vem chuva, vou me proteger, né? E está ocorrendo isso de fato. Por exemplo, ele está com um plano de acabar com a ajuda do Medicaid. Medicaid é uma assistência dada pelo governo e esse Medicaid, ele assiste essas crianças especiais. Então, se a criança tem uma necessidade especial, tem um diagnóstico assim, ela é assistida gratuitamente pelo governo, as terapias também são gratuitas. Então, ele retirou uma fábula de dinheiro da educação e outra fábula da educação especial, né, nos Estados Unidos. Isso já foi retirado. Então, o fôlego de sobrevivência já começa a falhar, né? O resultado disso vai ser catastrófico, a não ser que haja alguma mudança, né? A gente sempre tem esperança, assim como a gente tem esperança e que a gente descubra uma solução para o autismo, né? A gente tem esperança também que alguma coisa mude e que bloqueie esse bloqueio que ele está oferecendo à população americana. É um arroxo geral injustificável, mas ele existe, ele é real e ele é prejudicial absolutamente. Então, o que vai acontecer, se isso prossegue dessa forma, nós vamos ter uma gama de crianças abandonadas. Sem assistência nenhuma, Sem né? assistência nenhuma, porque a assistência médica nos Estados Unidos, ela é vergonhosa, ela é inapropriada, ela é desumana. Então, se você não tem um bom seguro-saúde e você precisar da assistência do governo, você está em maus lençóis, você tem que estar numa categoria de muito pobre para receber a ajuda do governo, porque se você tiver um pouquinho acima, classe média, média alta, você não vai ter. E é uma fortuna. Eu vou narrar um fato que aconteceu comigo aqui, só para você ter uma ideia. Eu estava viajando e eu tive um problema na vesícula. Minha vesícula deixou de funcionar. Mas eu não sabia, eu não sentia dor, eu não sentia nada. E eu fui para a Europa, eu fui fazer uma turnê com um projeto que eu tinha. Então, eu passei mal na Inglaterra. Depois eu fui para a Suíça.
Na Inglaterra, eu com um chazinho e tal, resolvi. Aí viajei para a Suíça. Quando cheguei na Suíça, eu fui ficando muito, passando mal. Depois de ter ido a uma cidade, dar uma palestra, o que aconteceu? Eu entrei no trem com a minha amiga, sentamos uma de frente para a outra no trem, e eu comecei a sentir a minha boca estranha, meio que formigando, um mal-estar, e aí eu disse para ela assim, Lúcia, minha boca meu lábio tá estranho, tá diferente, e ela é muito engraçada, né? Ela é super engraçada. Ela olhou para mim e disse assim, ela é de Recife, mulher, tu tá com a boca parecida com a Angelina Jolie, mas não tá bonito não. E eu disse, eu tô sentindo mal, eu tô sentindo a minha garganta, e nisso eu estava tendo um princípio de um choque anafilático, coisa assim. Comecei a ter as manchas no corpo, vermelha, né? E então o trem parou, ela desceu comigo, pegamos um táxi, fomos direto para o hospital. Conhecendo os Estados Unidos, eu já ia pensando, se esse negócio que eu estou sentindo me matar, a conta vai me matar. Entrei para o hospital, passando mal e tal, e me socorreram, me deram remédio, eu melhorei, me estabilizaram, me deram o remédio para eu seguir tomando um antialérgico forte, e na hora de sair eu fui para fazer o acerto. Já formigando de novo, né? Eu já inspiração, e eu entrei e falei, eu não falo francês, ainda não aprendi, mas ainda vou chegar lá. E aí eu disse em inglês para a mulher, né? Eu falei, qual é o meu valor? Mas assim, parecia aquela voz, sabe? Sumindo. Aí ela disse $18. Na minha crise, eu entendi $18.000. Eita, meu pai. Que seria mais ou menos o que eu gastaria nos Estados Unidos se eu não tivesse seguro. Sim. Eu fiquei umas 4 horas no hospital. Eu disse, Lúcia, como é que eu posso pagar isso? Mas assim, eu $18.000 na minha cabeça. Disse, mulher, tu tem dinheiro aí, me dá a tua carteira. Eu falei, eu não tenho $18.000. Ficou doida? É $18. Aí que eu quase infartei, né? E eu falei, só? Aí ela falou, e nem era para te cobrar, mas se é estrangeira, estão te cobrando $18. Eu falei, vamos embora daqui rapidinho. Sai daqui, porque pode estar errada essa conta. Por quê? Porque a gente já tem pânico lá. Você sabe que a conta vem e ela vem altíssima. É um roubo. É um arrombo com a sociedade. Então, nós temos essa dificuldade. Sim. E a coisa não vai ficar nada boa por lá, porque já não está. Mas se continuasse, se todo essas leis que ele está fazendo, aplicando lá, vai ficar uma tragédia. Você fala... Pode falar, Michele. Vontade, seu momento. Sim, falando e falar. Isso. Daqui a pouco nós vamos ter aqui algumas pessoas, né, que queiram fazer hoje nós perguntas. Estamos com plateia, tá, gente? Isso é. E aí vem, faz a sua pergunta. Isso. E Olga, à vontade para responder, viu, Olga? É o seguinte, você falou em hospital, eu pensei na vacina. Porque tem uma história de uma vacina. Sim. Né, que, na verdade, a história só está por lá. Porque eu ainda não ouvi, não, essa história aqui de vacina aqui no Brasil. Conta aí essa história da vacina. Mas que história? Que porque vacina? A vacina que estão como é que eu posso dizer? Para prevenção. Eu li alguma coisa a respeito, agora me veio na cabeça quando você falou de hospital. Existe alguma vacina, e aí você vai me dizer se é fake news, existe alguma vacina de prevenção para o espectro autismo? Existe alguma vacina que, ou prevenção, ou que conduz a uma melhora fora de medicação, que não seja a vacina? E aí eu fiquei pensando com a sua pergunta, uma vacina de prevenção, no caso, seria a mãe que vai tomar,
Ou é a Ou criança? se já é a criança. Isso se existir, viu? Porque eu tô na fake news, né? Isso aí, Vai eu vai tô que. na sua história, vai para tentar que. entender. Isso é tão fake, tão fake, tão fake, que não Olha. chega nem a ser um news. Tá vendo? Olha, Tá vendo aí? É um absurdo, eu não sei de onde surgiu isso, mas não existe vacina preventiva contra o autismo até Sim. agora. É como eu disse, amanhã pode ser que sim. A gente nunca sabe, a ciência, ela é mutante, né? Sim. Hoje o que é certo, amanhã já não é mais, o que você não tem hoje, amanhã você passa a ter, mas até hoje, até esse momento, não tem essa vacina que vai prevenir nem para a mãe, nem para a criança, o remédio, não existe medicamento para o autismo, como não existe a cura do autismo. existe acompanhamento, né? Só o acompanhamento, existe a melhora da Que é o condição, tratamento, Sim. né? mas não tem cura. Isso não existe Olha, ainda. Porque a gente aqui tem uma preocupação, e é verdade mesmo, a gente tem uma Sim. preocupação em não deixar o fake news, isso. né? E vem a história, aí a gente vai acreditando, e aí o especialista Começa vem a aqui. espalhar, né? Exatamente. E aí vem o especialista e a gente diz, não, olha, o especialista falou que realmente não existe isso. Isso. E foi, assim, uma história bombástica, porque quem é o pai ou a mãe que não quer pensar que existe uma medicação, uma vacina ou uma medicação oral, que possa conduzir o seu filho do jeito que eles acham que são Isso. doentes. Olha, a medicina, ela tem avançado bastante. Existe sim a pesquisa de um medicamento. Isso existe. Está em certo. andamento, mas está anos-luz de ser ainda Concluído. alguma coisa que se possa dizer que é ou que será um medicamento ou um tratamento medicamentoso em relação a autismo. Até porque são vários, né? Você Sim. mesmo colocou aqui. São vários, são diferentes. A grande dificuldade do medicamento é porque a condição autista ela é comportamental. Ali a doutora Valdenice, que sabe muito bem disso, a gente conversa muito, troca figurinha, né? E é o comportamento. Então, é se trabalhar a parte comportamental em todos os aspectos. É o que se tem até hoje no momento. E só porque eu sei que a gente já está caminhando para o final, Sim. eu gostaria de dizer para vocês que o autismo é uma epidemia global. E por que é uma epidemia? Em 2014, eu estive aqui nessa cidade de Arapiraca. Hoje eu troquei o nome da cidade. Olha que coisa feia. Não sei de onde que eu disse. Eu nem lembro qual foi a cidade que eu disse. Uma cidade de São Paulo. Troquei assim. Aí todo mundo, Arapiraca. Eu falei, Piracaia. Olha só a confusão. Depois que eu fiz 15 anos, foi um problema. É complicado. Mas a gente conversando sobre isso, né? Não existe vacina, não existe remédio, não tem isso. E o que acontece? Em 2014, quando eu estava aqui, nós tínhamos para cada 150 crianças, isso nos Estados Unidos, porque lá eles têm uma estatística, um serviço de estatística mais apurado. Então, para cada 150 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje é para cada 31 crianças, uma é autista. Olha. Na Califórnia, é para cada 19 crianças, um é autista. E no Texas, que é um dos estados onde o índice de autismo é bem menor, para cada 106, 108, uma coisa assim, um é autista. Então, você veja que só vem crescendo. Agora, cresce lá, cresce aqui, né? Cresce no mundo inteiro. Isso. É uma coisa que precisa ser cuidada, precisa ter atenção, porque essa gama humana que está crescendo vai virar adulto. E isso vai recarregar nas costas da sociedade. Então, nós precisamos preparar essas crianças para a autonomia delas, independência profissional, intelectual, porque eles têm condição, para que eles sejam independentes e produtivos e façam parte da sociedade.
E não que seja um coitadinho, vamos ajudar. Por isso que o cuidador precisa já ser, porque é ali, na primeira infância, ali nos primeiros passos, onde a gente tem que trabalhar para puxar a criança para cima. Deixa você faz a sua pergunta e aí a gente já abre para as perguntas da plateia. Vamos fazer assim? Vamos colocar 2 perguntas? Isso. 2 pessoas vêm, uma de cada vez, claro, e faz a sua pergunta aqui e a gente já começa aqueles momentos que geralmente eu não gosto não, sabe, Olga? Que eu digo assim, os momentos finais, né? Mas são necessários que a gente também vai comer um pouquinho, vai se divertir um pouquinho, né? E a gente vai também aqui hoje, Olga vai dar autógrafo, viu, gente? Olha. Hoje, Olga está aqui com os 2 livros dela e o pessoal que está aqui vai ter o privilégio, né, de ter o autógrafo da Olga. Isso aí. Muito bem. Faça a sua pergunta, querida. Eu queria perguntar o seguinte, existe, tudo que chega aqui, na verdade, começa nos centros de pesquisas norte-americanos, porque foi lá que se descobriu o autismo, então, no que se descobre, vem para cá. E isso eu acredito, então, que tem coisa que já tem lá que não chegou aqui. O que é que a gente poderia ter, observar nisso tudo, que hoje já se tem lá, que ajuda bastante no desenvolvimento, que ainda não tem aqui no Brasil? Dá para a gente fazer esse comparativo? Olha, são tantas coisas. A distância entre o que se tem lá e o que se tem aqui, o que se tem na Inglaterra e o que se tem em Dubai, por exemplo, um dos maiores centros de autismo, é tão longa a distância que fica muito difícil para mim especificar. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, que se tivesse aqui e iria resolver muito, seria um programa como esse que a gente tem. Que seria um programa os primeiros passos, né? Exatamente, onde você prepara profissionais, capacita os profissionais para que eles possam, com isso, atuar como nós atuamos no programa, ou seja, nós trabalhamos a criança 1 a 1, os pais observam, recebem a instrução, a gente vai embora e os pais podem aplicar as estratégias em casa e, com isso, o progresso ser muito maior. Porque enquanto a gente ficar, ele vai para a fono, aí ele entra na fono e fica lá meia hora, não sei quanto tempo aqui, e sai de lá e vai para casa. E aí? Foi ensinado. O que os pais ou os cuidadores, aí no caso as avós, a família, aprenderam ou vão aprender para aplicar durante o resto da semana que aquela criança não tem aquela terapia? Sim. Então, o que se gasta 3 anos para ele chegar num nível aqui, ele gastaria 6 meses para estar naquele nível, se for feito esse conjunto, né? A família e o terapeuta. Na escola, a mesma coisa, é tudo na carga dos professores. Eu tenho pena dos professores, porque fica tudo na cabeça deles. Professor hoje em dia é mais do que o Superman, né? Porque tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser família, tem que dar carinho, tem que dar assistência, tem que ser médico, e tem que se ser der terapeuta. errado é o culpado, viu? E se der errado, a culpa é do professor. É o professor que não sabe, é o professor que não ensinou, que não teve interesse. Então, para mudar isso, a sugestão que eu dou é isso. Qualificar profissionais, e precisa ser urgente, para que eles, quando cheguem na sala de aula, saibam o que fazer para o desenvolvimento daquela criança e para o bem-estar geral da classe, para que o professor possa atuar e desempenhar o seu papel de educador com todas as crianças. É aí a chave da inclusão. A verdadeira inclusão tem que ser assim. São os pais aprendendo todo a estratégia de como lidar com seu filho, ajudar seu filho na independência. Ele vai para a escola menos dependente, ele tem uma assistência de um profissional que vai ajudar. Quando ele entrar na primeira série, na segunda série, ele já está autossuficiente. Isso é inclusão.
e não estacionamento de graça para o autismo. Não que eu seja contra, mas é o tipo de coisa que é tapar o sol com a peneira. Deram uma série de benefícios para o autista, mas não deu o principal, que é o acesso às terapias, o acesso à educação inclusiva de verdade, não é? Se ele não tiver isso, ele nem vai poder um dia dirigir o carro dele para estacionar naquela reserva. Sim. E os primeiros passos, eles preparam todas as crianças, eles independente de qualquer situação, e é nesses primeiros passos que eles são observados e já começa um procedimento incluindo a família. Exato. Então, lá para nós, quando a criança nasce com síndrome de Down, porque o síndrome de Down você vai saber na hora ali, né? Sim. Então, ele já sai dali com encaminhamento para o programa. Bebê. Eu trabalho com bebezinho. A criança nasceu com problema cardíaco. Vai fazer uma cirurgia. Já tive criança que fez cirurgia de coração. Essa criança precisa de assistência, a família precisa de assistência. Já sai do hospital com essa assistência. Eu espero que continue, porque é uma coisa bastante interessante, importante, benéfica para todos. Se a gente perder isso, vai ficar muito complicado. Sim. E ver se aqui se espelha pelo menos nisso, né? Não se espelhe mais na política. Sim. Nem na confusão, mas a política se espelhe no que é, né? No que é bom. A gente precisa se espelhar. A política, ela é muito importante. Muito. Observar para quem você vai votar, mas não é observar a pessoa, é simpático, é bonito, falou bem, o pastor me indicou aqui, não. É você analisar o currículo da pessoa. Eu, para vir aqui, você pediu meu currículo. Quem é que vai vir aqui no meu podcast? Quem é que vai falar aqui? Se eu não tenho esse conhecimento, eu ia fazer o que aqui? Já passei da idade de ser bonitinha para ficar sendo fotografada. Mas você não ia me chamar, né? Mas nem vê que beleza então, você tem, não vê? Não. Vai ficar gravado, viu? Vai ficar gravado. Essa parte aí, cadê o fom, que eu não ouvi nenhuma vez. É porque tá gravado, aí não dá para o fom, mas dá pra gente fazer o fom. Adoro aquele fom. Então é isso, a gente precisa analisar quem vão ser os nossos representantes e cobrar. Eu nunca vi ninguém ir lá cobrar de um safado sem vergonha que está lá no Congresso fazendo bobagem. Se eu tivesse votando aqui, eu ia lá. Se eu tivesse votado, porque eu não ia votar muito. Sim. Vou falar o nome também, porque eu tenho que preservar, senão eu não saio daqui, né? Eu não chego lá e não saio daqui. Mas é isso, então, a política, ela é importante, ela rege toda a vida da gente em todos os aspectos. Sim. Agora, o que tem que acabar é a politicagem. Isso. É essa a diferença. E trazer educação política às escolas, o Brasil precisa muito. Eu tenho essa visão de que as escolas precisam ter esse direcionar, né? conhecimento. Porque nós temos faculdades que direcionam, o povo né? precisa pelo menos... sem... O povo já pode começar aprendendo o que faz um vereador, que às vezes o pessoal não sabe, não né? sabe, não. E daí a gente já começa a entender. O candidato a vereador diz que vai implementar não sei o que, não sei aonde, porque falaram para ele, isso dá Ibope, isso dá voto. Aí a pessoa que está interessada naquilo vota nele, mas ele não tem esse poder, competência para aquilo. Ele não vai votar nunca. Mas a pessoa não sabe. Aí fica. Eu tinha um tio, eu gosto de contar histórias, que gente de idade gosta de contar história. Eu tinha um tio, eu sei que já está acabando, mas ele era muito engraçado, ele já faleceu. Então, ele disse assim para mim, ele me chamava de Tutuca, era meu apelido, né? Tutuca, vou trocar a porta da minha casa. Eu falei, que bom, tio. Oh, que bom, porque ele estava sempre muito apertado de dinheiro e tal. Vou gastar um tostão. Aí eu falei, não, como é que é isso? Ganhei a porta. O fulano de tal, safado, sem vergonha, veio aqui comprar meu voto. Eu disse a ele que votava nele se ele trocasse a porta. Ele vai trocar a porta e eu não vou votar nele. Eita! Mas não vou dizer nada, vou dizer que votei.
E eu olhei pro meu tio, tá certo. É politicagem de todo lado. É complicado. Mas, olha, Difícil. nós temos uma plateia hoje aqui, Vamos né? trazer os convidados. Nós temos uma plateia. Mas eu queria muitíssimo lembrar vocês que a maioria aqui da plateia é do grupo de estudos Discussões Literárias Fortalecendo Amizades. Olha. Inclusive, Dona Olga também faz parte desse grupo. Com muita honra, muito prazer. Há 4 anos. Pois é, desde o início, lá no iniciozinho, né? E aí, amanhã, ela está por aqui, gente, porque amanhã nós teremos o quê? O quê, Olga? O lançamento do nosso livro. Do nosso Olha. livro. E eu posso dizer que é nosso, porque eu também faço parte aqui Sim. desse grupo, com muito amor, com muito afeto. E o livro, o título do livro é Saberes, Leituras e Afetos, Memórias de um Grupo que Cresce Junto. E quem é a organizadora? Quem será? Quem será? Quem será? Valdenice Guimarães, que também está por aqui com o tio, viu? Eu chamo o tio Isso. porque eu já sou assim, meio que a terceira. Eu sou a terceira, viu? E coloca aí que eu sou a terceira. Eu estudei com as meninas deles, né? Então a gente já tem um costume e eu chamava Valdenice de tia. Mas aí Valdenice virou minha mentora. Aí não dá para eu chamar de tia, Não. né? Aí eu chamo agora só o tio. Então, amanhã, no Senac, dia 23, no Senac, nós temos esse livro maravilhoso, com pessoas extraordinárias, né? Para melhor dizer, que vem assim, que até Jarlan, né, tá por aqui, que eu sempre coloco Jarlan agora, viu, Ingrid? Que ele diz assim, que não é só de leitura. Esse grupo não é só de leitura, né? Esse grupo é muito mais do que isso. É filosofia, né, Jarlan? É muita coisa envolvida e é muito bom porque eu venho dizendo sempre, a gente precisa estar com pessoas que agregam, né? Pessoas que conhecimento, eu não estou dizendo para vocês pegarem dinheiro emprestado não, viu? É conhecimento, é agregar conhecimento que a gente precisa sim, você não é total não, viu? Você não é uma ilha não, você precisa de pessoas que tenham conhecimento fora o seu para dividir. Sim. Então a ideia do grupo, né? Ainda é Michele, eu faço parte do grupo, né? Há 4 anos, e essa é a primeira vez que eu venho ver todos vocês pessoalmente. Sempre foi online. E era um sonho vir aqui, e deu certo, né? Então, amanhã é dia de festa. Amanhã a gente tá em festa. Então, amanhã no Senac, vocês vão ver aí nos Instagrams, vocês, eu digo assim, vocês vão encontrar a gente dia 27, né? Porque esse programa vai ser colocado dia 27 para vocês. Mas, já no Instagram vai estar nós sorrindo, felizes. O livro já lançado, o livro já vai estar lançado e nós estaremos ali compartilhando com vocês nos nossos Instagrams, tá? Isso aí. Então, vamos agora. 2 perguntinhas. Vamos chamar aqui quem vem. Ingrid, que não é a Guimarães. Vem, Ingrid. Boa noite, gente. Vem cá pertinho da gente. Seja bem-vinda. Primeiro, seja bem-vinda, né? Boa noite, gente. Mais uma vez, né? Porque a Ingrid já esteve conosco, gente. Vocês podem aí procurar no hall das nossas conversas, porque tem uma galera do Discussões Literárias muito boa, especialistas no que fazem. E Ingrid veio falar justamente do cérebro, não foi, Ingrid? Da parte de educação infantil. Exatamente. Tudo a ver. Com a nossa amiga. A gente ainda não é a Globo, mas está tudo a ver. Tudo a ver. Exatamente. E aí? Ainda bem, né? Desculpa. Socorro. Primeiramente, né, Michele? Aqui temos 2 pessoas internacionais, né? Eu internacional de Feira Grande e Olga internacional dos Estados Unidos da América. Você esqueceu de dizer isso, que esse podcast é só das pessoas internacionais. Mas, enfim, boa noite, minha gente. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui de volta com vocês, né? Foi muito legal a minha participação e de todo mundo.
é só fera. Agradecer sempre, né, essas duas pessoas maravilhosas e traz todo mundo, dá espaço, traz informações importantes. Mas sem me alongar muito, Olga falou muitas coisas importantes e fundamentais para nós aqui. Inclusive, estava pensando em algumas perguntas que Olga já respondeu. Mas como eu sou do mundo do desenvolvimento infantil também, né? E tô muito feliz, é um prazer estar pertinho da Olga, que é referência para mim nos estudos, no que fala, no que faz, inspiração e referência. Olha a Fico muito responsabilidade. feliz. E, Olga, você tocou num ponto muito importante, que eu também falo, sobre a autonomia dessas crianças e sobre a gente olhar para as crianças com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, não só autismo, com um olhar de enfrentamento e não de vitimismo, e não do coitadinho. Então, dentro dessa perspectiva, como você é uma referência muito grande para mim, né, e dentro do desenvolvimento infantil, eu gostaria que você falasse para a gente como é que a brincadeira influencia no desenvolvimento infantil para crianças típicas e atípicas. Em que é que ela contribui? Como é que a gente pode usar as brincadeiras para auxiliar as nossas crianças? Que delícia, né? A brincadeira infantil é a coisa mais importante para a criança, para o desenvolvimento da criança. Você sabe que a dificuldade na América é justamente essa que os pais encontram, porque eles não sabem brincar com as crianças, eles não têm o costume de ter essas brincadeiras ou de participar das brincadeiras infantis, e isso faz uma falta muito grande. As brincadeiras, elas desenvolvem todas as áreas da criança, todas. Nós temos brincadeira que vai desenvolver a parte física, nós temos brincadeiras que vai desenvolver a parte criativa, né? Por exemplo, um dos testes que se faz para o autismo é justamente esse, de você colocar os brinquedos ali, brinquedos evidentemente que pedagógicos, para a criança e ver como ela vai utilizar aquele brinquedo. Então, você colocar uma boneca, uma roupinha fora, uma coisa para ver se ela vai entender que ela vai vestir a boneca, vai alimentar, vai fazer alguma coisa assim, os carrinhos, as brincadeiras de roda, e hoje não se faz lá nos Estados Unidos, nem existe, são fantásticas. Eu levo para a minha terapia com as crianças várias brincadeiras que eu aprendi aqui. E é um sucesso, porque, por exemplo, eu tinha uma criança com uma dificuldade muito grande de concentração e a motora fina. E eu comecei a trabalhar com ela com escravos de Jó, jogavam caxangá. E eu cantando em português, porque eu não sei nem como traduzir isso para o inglês, né? Então tira, bota, e quando ela tinha que ir, voltar, ela não conseguia fazer isso. No início não conseguia nem passar a rodinha, e depois ela desenvolveu bem. E isso ajudou na escrita, né? Então nós temos brincadeiras, por exemplo, da imaginação, pegar um livro e você contar uma história, e a criança depois representar essa história. É muito bom as brincadeiras de roda, até aquela brincadeirinha de passar o anel, que eu não sei nem se vocês usam ainda, aqui eu introduzo lá, guarda esse anel bem guardadinho, com quem está o anel? Não é? E nisso você ajuda a interação social, porque a criança tem que levantar, ela tem que passar o anelzinho, ela tem que ver, ela vai entender. Então, as brincadeiras são primordiais. É uma estratégia, a brincadeira é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos, cognitivo, social, motor, todos. E aí, respondeu, Ingrid? Excelente. Confirma aquilo que nós conversamos em outro momento sobre brinquedos não estruturados e brincadeiras tradicionais.
E tá vendo? Feliz. Está reafirmando, confirmando tudo. Que maravilha. E até para o público, né? Porque se a gente pudesse ter Olga, via, você não concede uma palestra, não, assim, você de lá e a gente de cá, tu deveria começar a fazer isso, vice? Porque a gente precisa muito de formação aqui. Precisa muito, 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 muito. Porque é escasso. Não sei, eu não sei se é porque as pessoas têm medo de dizer o que sabem. Michele, você está sendo vidente. Eita. Eita. Lembrem-se de uma coisa, eu tenho uma parceria aqui. Eu tenho uma parceira aqui. Sim. E a gente vem organizando, pensando justamente Que joia. em essa contribuição extremamente necessária. E Que joia. Estamos planejando. Amadureçam e botem em prática, porque nós precisamos de formação. Eu venho lutando com isso. A gente precisa de formação, e não é formação nada contra, sabe? A gente precisa realmente que as pessoas contem a história delas, de vivência. Mas a gente precisa de formação. Eu vou em busca, quando eu saio assim para algo, ou do local que eu trabalho, ou buscando alguma coisa, eu não vejo formação, sabe? Eu vejo assim uma conversa que para mim não me serve. Eu saio cheia de conhecimento, mas de um conhecimento que eu gostaria que fosse outro, que fosse realmente direcionado. Então, que bom que amadureçam e coloquem em prática e estejam aqui à disposição, podcast, para que vocês consigam abordar esse assunto, né, de como vai ser. Fique à vontade, viu, dona Valdenice? Fique à vontade. A Valdenice, é engraçado, né, porque eu mudo meu tratamento com ela o tempo todo. Eu chamo de doutora Valdenice, a Valdenice, e na intimidade é Val. Mas nós temos uma conexão muito boa nesse aspecto, temos um entendimento profissional similar, e a gente, então, tem pensado numa possibilidade aí para o futuro. Maravilha. De nós organizarmos alguma coisa assim. Que seja um futuro breve. Gratidão, viu, Ingrid? Obrigada. Mais uma vez. E aí, gente, mais alguém quer vir por aqui? Boa noite. Boa noite. Anne também já veio por aqui, viu, minha gente? Tá por fora. Anne é nutricionista e já nos concedeu lá no início, que a gente estava ainda verdinho, né? Era assim, mais, menos madurinho, sabe? Não vou dizer a idade não, mas era menos madurinho. E ela veio e falou sobre as questões voltadas à alimentação, né? Que é muito importante a gente falar sempre, viu, Anne? Depois venha mais uma vez para falar sobre isso, que dentro também até do espectro autismo, isso aí é muito importante, né? Para nutricionista. Fundamental. Né? Então fique à vontade, Anne. Boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui junto com vocês, ser convidada. Queria saber e falar um pouquinho sobre um aspecto que é muito importante, né, que vem do comportamento da criança, a respeito da seletividade, né, que é uma das coisas que a nutrição também tem uma dificuldade maior a respeito disso. E diante da sua psicopedagogia e um currículo aí extenso, maravilhoso, de exemplo, né, quais são as maiores dificuldades que vocês sentem a respeito disso, né? A seletividade alimentar, ela está ligada ao espectro autista, bastante forte. Isso é um dos fatores que às vezes tem uma influência muito grande. E ela é trabalhada lá nos Estados Unidos com um especialista dois especialistas às vezes, um nutricionista e um fonoaudiólogo especialista em alimentação. Mas a especialidade, quando a gente fala em alimentação, já é diferente da sua. No caso deles, é específico na parte oral motora, né? Ensinar na mastigação, trabalhar a mastigação da criança, observar se ela está com a linguinha presa, trabalhar a degustação, engolir, essa parte toda. E isso é trabalhado em conjunto com também
a terapia ocupacional. No meu caso, eu faço tudo isso. Pouco. Até se a gente conseguir o resultado, ótimo. Se não, aí vai para o especialista, né? Mas é trabalhado primeiro na parte que toca a parte sensorial, que a criança precisa ter o contato com o alimento no tato. Sim. Depois, a gente muda para perto da boca, né? Geralmente, você coloca um alimento que ele rejeita, e pode ser uma coisa mais líquida, pastosa, e você vai aproximando, todo um processo que você faz. Mas a nutricionista, ela tem uma função lá para a gente muito importante, por causa dos nutrientes que a criança precisa ter para o desenvolvimento. E é a criança que tem essa seletividade, às vezes ela fica 1 ano que só come biscoito. Tem maiores dificuldades, né? Tem De maiores aceitar outros dificuldades. alimentos, os alimentos que seriam interessantes e importantes nesse Exato. desenvolvimento. É por isso que tem que agregar a nutricionista com o especialista, o fonoaudiólogo especialista nessa parte oral motora. Sim. E o terapeuta ocupacional. Quando o caso é mais grave, é preciso os 3 trabalharem em conjunto para desenvolver e diminuir essa seletividade. É importante dizer também que ele pode, muitas vezes, é o que acontece, é mutante, né? Então, a criança come todo tipo de alimento, depois para de comer e escolhe o alimento que pode ser só o pastoso ou só o crunch, né, o crocante, e também a cor do alimento, porque a cor influi também. Então, é uma seletividade visual, sensorial, né, palatar, como é que fala em português? Palatável. 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 Que pode ser palatável. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto. Isso, e tentar trazer estratégias também, né, para a criança saber que é um momento que ele está passando também por fases, né, e não desistir, Não né, desistir. porque muitas vezes os pais ou os cuidadores, né, ofertam em primeira mão, a criança tem essa dificuldade maior, essa seletividade, e acaba desistindo, e saber a importância de, não, vamos tentar de outras formas, de outras maneiras, porque são nutrientes também essenciais, né, para as crianças. Exato. E é interessante porque, às vezes, os pais contribuem para essa seletividade. Como? É muito mais prático eu fazer uma mamadeira de leite e dar para a criança tomar, do que eu fazer todo esse trabalho, preparar uma estratégia, e organizar tudo isso. Então, a nutricionista, ela tem um papel fundamental, porque os pais chegam e dizem assim: meu filho não come, meu filho não come nada, eu estou preocupada, eles não comem. Come algo, né? Alguma coisa ele está comendo, ele não está desnutrido. Cadê a costelinha dele? Não tem. Né? Eu acho que alguns fazem de forma mais dinâmica também, isso é importante, né? Fazer de brincadeiras, para que a criança também sinta aquela atração também por alimento, queira comer, queira brincar, participar, né? Com rostinhos, e isso faz muita diferença, né? Então, e às vezes essa seletividade, ele não sabe mastigar. Não aprendeu a mastigar. Meus trabalhos com a criança é interessante porque eu não como nada frito, eu não como fritura. Adoro batata frita. Nossa, a do McDonald's então é a melhor que tem. Mas eu não como. E eu estava trabalhando com essa criança e ele botava o alimento, ele não tinha rejeição nenhuma, mas o alimento ficava na boca, parado. Ele não mexia e tal, então eu tinha que trabalhar a mastigação dele. Entre outras técnicas, eu disse para a mãe: a senhora vai levá-lo amanhã na hora da terapia e vai encontrar comigo no McDonald's. E a senhora não vai entrar comigo, porque criança com a mãe perto é outra história, né? Eu vou entrar sozinha com ele. Entrei e comprei 2 saquinhos de batata frita grande.
Sentei de frente para ele e já sentei lá no fundinho assim, onde a gente ia ficar mais isolado. E eu não pedi a ele que comesse, eu não dei para ele nada, eu botei na frente dele, botei o meu, tá lá exposto, e comecei, pegava uma batatinha e mastigava com a boca aberta, porque ele precisava ver o movimento, né? Nham, nham. Não vou fazer que está sendo gravado, né? Assim, já ajuda, né? E aí, assim, e eu com aquela cara de felicidade com aquela batata e pensando, Jesus, o meu colesterol. Mas, anyway, vale a causa. E vamos lá. E eu gosto dela, né? Não é que eu não gosto da batata frita, estava prazeroso. Anyway. Só evita. E aí, tô comendo. E ele tocou na batata. E eu tô vendo aqui, sim, não falei nada, eu só nunca disse a ele, só observando. Quando eu tô na metade do saco da batata, eu disse, ai Jesus, eu vou comer essa batata toda. Aí ele pegou e botou na boca. Quando ele botou na boca, ele só lambeu. Aí eu fiz a mesma coisa que ele fez, eu peguei a batata, eu lambi, aí botei a batata na boca, e fui mastigando, e olhando para ele, aí eu já olhei para ele. E ele foi e repetiu. Ele pegou a batata, lambeu, botou na boca. Era uma mastigação muito sutil. E eu, nham, nham, fazendo barulho. Nham, nham, nham. Ainda bem que tinha ninguém lá perto da gente, né? Senão ia me chamar de maluca. Mas ele conseguiu fazer. E a partir daí, nós fomos trabalhando constantemente e ele aprendeu a mastigar o alimento. Mas é exato, é justamente isso. Eles também se espelham muito em quem vê à frente, né? Então, por isso que é importante essa relação também com os pais e mostrar a importância, né? Como é a sua alimentação, como é que você lida com isso, não é porque ele no momento não quer que tu vai tirar tudo aquilo, mas introduzir de forma leve mesmo, eu tô comendo, eu tô mostrando, né? Eu tô mostrando que eu também gosto, eu gosto disso. Isso faz com que ele vá, ela gosta, vou tentar provar, e isso vai introduzindo. Por isso que trazer essas estratégias alimentares faz muita diferença também nesse processo da criança. É importante. Gratidão, viu? Gratidão, Anne. Eu que agradeço pelo momento e de excelência, né? Profissional riquíssima, com muito conhecimento, e é um privilégio para a gente estar aqui hoje. Viu? É paciência, porque é repetição e consistência. Essas duas palavras têm que acompanhar para sempre. Repetição e persistência. Você tem que ser persistente, você tem que repetir. Para isso, você precisa ter paciência. Mas não em pode... tudo, né? Profissional, os pais, tem que ser um conjunto de paciência, né? E nesses momentos finais, o que é que você gostaria de falar que não foi dito, ou repetir, inclusive, para que o pessoal fique mais ligado no que você falou? Olha, eu já falei bastante, né? Hoje, o dia todo, até agora. O que eu queria dizer é o seguinte, é parabenizar vocês pela oportunidade que vocês estão dando nesse programa que vocês apresentam do podcast, que é sempre trazer profissionais que vão agregar, profissionais que vão esclarecer, né, a comunidade de vocês. E isso não tem preço, é muito importante. Então, eu sou muito grata por saber que tem pessoas assim. Eu sou muito grata pela minha parceira ali, a Valdenice, a Val, né, pelas ideias que ela tem, pelo projeto que ela faz, pelo agregamento que ela busca entre bons profissionais, e agradecer muitíssimo aos meus colegas do grupo, que eles não são colegas, mas são amigos, né? Às vezes eu sou muito palhaça, eu às vezes falo umas bobagens lá, mato o povo de rir. Eu não sei nem o que eles pensam de mim no final, mas... E a gente acaba ali, a gente conversa, tem dia que uma não está bem, uma não está legal, alguém, a gente manda uma força. Então, é um grupo maravilhoso, que a gente
É unido. E isso é raro, né? É É raro verdade. você conseguir juntar gente assim. Isso. Então, eu sempre falo, junte-se aos bons. Nós somos imã, né? Então, assim como os maus se unem, os bons também se unem, né? E esse grupo é maravilhoso, então eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão assistindo, a esse carinho comigo, né? Eu não estou acostumada com isso, e eu fico até sem graça, mas uma atenção muito grande, né? E dizer também que eu ainda tenho muito para aprender, né? Muito para aprender. Eu iniciei um doutorado em intervenção precoce, que eu espero terminar em breve, e eu estou sempre aprendendo, sempre aprendendo. E o fundamental é a leitura. Não é porque eu faço parte de um grupo, não, mas quem lê abre caminhos, quem lê descobre outras vidas, quem lê viaja, faz tudo. A leitura, ela é fundamental, então eu recomendo muito. Se eu posso deixar um recado, quem tem filhos e netos, incentive. Ao invés de dar um iPhone, um brinquedo que apita, que acende luz, que não sei o quê, dê livros. Mas mostre também que você lê. Porque não adianta nada eu estar com o meu celular aqui e dando bronca no menino porque ele tem que ler. Que exemplo eu estou dando, né? Então, é isso. Nós que agradecemos. Agradecemos primeiro aqui, né? Porque só tem essa junção aqui, Sim. porque tem quem? Valdenice Guimarães, A gente agora gostou, viu, Valdenice, fazer isso. De novo, Valdenice Guimarães. Valdenice quer dar quer vir aqui. Oh, que maravilha! Olha. Vamos aguardar aqui, Valdenice, enquanto a gente faz aquele abraço. Isso. Eita! Aquele abraço. BN Confecções. Aquele abraço. É só ligar 82. Valdenice vai passar por aqui por vocês e vocês vão... Pode passar, Valdenice, fique à vontade. BN Confecções 829-9934-4273. 99934-4273. Milena Magalhães, papelaria personalizada, 829-9607-2145. 99607-2145. Mentoria, conexão e afeto com Joana Dark. É só você colocar lá psi.Joana Dark que você vai encontrar a nossa querida Joana, que está com mentoria, viu? Muito importante para você que é psico, para você que é neuro, professora, professor. Vai lá, procura por ela que você vai ter a mentoria, conexão e afeto. Show de bola. A gente tá num lugar diferente, né, Robson? Sim. A gente tá num lugar diferente. Deu para notar? Eu acho que deu para notar, né? Com certeza. Então, onde é que a gente tá? A gente tá no DB Burger. E Grills. Show de bola. Show de E bola. aí você pode encontrar sanduíches, como também lá mais pra frente. Isso, eles estão logo mais. Cardápio lindo sendo lançado. Eles Show de estão bola. com almoço, jantar. Você pode vir aqui e Isso. fazer. Olha, o que é que a gente tá fazendo aqui? O carro-chefe da casa hoje é o hambúrguer, né? Que é uma Isso. delícia, tá, gente? Eu sou suspeito porque eu já sou cliente. Uma reunião. Maravilhoso. Estamos aqui em uma reunião. Você pode chegar e marcar para fazer uma reunião aqui Isso aí. e fazer uma festa, usufruir do espaço e também, né, da comida daqui, que é uma delícia, Maravilhosa, né? Muito boa. O Robson gosta de comer, minha gente. Eu gosto. Eu não gosto não é porque a Anne tá aqui que eu vou dizer que eu gosto de comer. Não gosto, Anne, é porque é excesso de gostosura, não? Olha. Mas tô melhorando, viu, Anne? Não é mais daquele jeito, não. Poxa, aí eu disse com tanta vontade. Eu gosto na frente da minha nutricionista. Tome. Eu gosto, mas eu evito, né, Olga? Eu amo batata de vez em frita, mas eu quando. não como assim. Diga aí a ela, é de vez em quando, Anne. É de vez Diga. em quando. É na refeição livre. E aí nós temos nossa querida Valdenice Guimarães. Por gentileza, fique à vontade. Primeiro, agradecer o carinho, a atenção de todos, o carinho de Robson, de Michele, carinho dessa amiga querida, né? Do grupo Discussões Literárias Fortalecendo a Amizade, que agora, completando 4 anos de existência, a gente está para celebrar esse tempo, a gente está lançando o livro
amanhã, como Michele falou, no auditório do SENAC, Saberes, Leituras e Afetos, Memórias de um grupo que cresce junto. Para mim é uma grande felicidade. Mas o que eu gostaria de perguntar a Olga Hosken é o seguinte. Como psicóloga, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. A gente estuda basicamente o comportamento humano. Eu tenho uma compreensão muito particular de medicação em qualquer transtorno neurodivergente. E aí, desde o início da minha profissão, que eu luto muito contra isso, porque já tive muitos problemas por conta disso também. Então, eu gostaria que a Olga falasse um pouquinho sobre isso. Olga, qual a sua opinião sobre medicação aplicada em qualquer transtorno neurodivergente, especificamente no autismo, e como é que isso é trabalhado nos Estados Unidos, para a gente entender um pouquinho do que vem lá, porque lá o aprendizado e todas as pesquisas são de ponta. A gente está aqui engatinhando nesse momento. Então, como é que é lá? Fala para a gente, por favor. Bom, eu já tinha colocado anteriormente, não existe medicamento para autismo. Não existe. Eu sei que aqui no Brasil se usa Ritalina. Eu nem sei o que é isso, eu aprendi aqui o nome, mas eu nem olhei ainda do que se trata. Eu sei que não deve ser uma coisa muito boa, porque lá nem é permitido esse medicamento no mercado. Não se trabalha nenhum medicamento para o neurodivergente, porque como eu disse, eles estão estudando ainda, talvez no futuro se possa ter, mas até hoje não tem. Sabendo que é comportamental, não existe medicamento para isso. Então, é um perigo, é uma irresponsabilidade do profissional, sabe? Se ele prescreve medicamento, principalmente um assim tão forte e complexo, para minimizar os sinais que o autista apresenta. Não é assim que se resolve uma situação, uma condição existente. É com terapias, é com esforço da família, dos terapeutas, em conjunto com escola, todo mundo, é que vai ter essa modificação. Então, respondendo sua pergunta, lá a gente não dá esse medicamento, ou parecido. Quando a criança já é maior e ela apresenta um déficit de atenção muito grande e é comprovado através de vários testes que são aplicados, o neurologista pode fazer, até um psiquiatra, mas é uma coisa muito, porque é sabido que esses medicamentos afetam muito o fígado, e principalmente das crianças, né? Que o fígado ainda está, todo o organismo dela está ainda em formação, em desenvolvimento. Então, não é recomendável, pelo menos, se houver a necessidade, porque há casos e casos, tem que ser depois dos 7 anos, mas é coisa muito rara e, geralmente, é uma outra morbidade, né? Comorbidade. Diferente do autismo. Completamente diferente. Assim como síndrome de Down também, você não dá medicamento para o síndrome de Down. Então, não usamos, não é, até o momento, não é aplicado. Fico muito feliz em saber disso, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças, proteger nossas crianças. A curto, a médio e a longo prazo, porque o que a gente trabalha hoje, isso vai replicar na vida dela lá na frente. Então, eu penso mesmo que é uma responsabilidade, e até porque se comportamento não é com medicação que muda comportamento. É claro que a medicação vai agir no sistema nervoso central da criança, e agindo desse modo, nós temos um engodo. A criança que é no TDAH, por exemplo, quando aplica a Ritalina, que parece que é praxe, sabe? TDAH parece estar associado à Ritalina, e a gente sabe que, de fato, tem o sistema nervoso, ele é estimulado. O que acontece com isso é que essa estimulação não favorece a mudança comportamental.
não favorece a mudança comportamental. E o Concordo. engodo é que, quando se aplica essa medicação, e aí a doutora Dilma está aqui para mim, para corrigir ou não que eu estou falando, quando se aplica essa medicação, a criança sim vai emitir um comportamento diferenciado, porque está ativando algumas áreas cerebrais, mas isso é por um curtíssimo espaço de tempo. E os prejuízos a longo prazo desse curto espaço de tempo são tão grandes que não vale a pena a prescrição disso, principalmente quando se trata em atuar como mudança comportamental. Então, eu fico muito feliz que a gente está no caminho certo, né? A gente está caminhando direitinho. Isso Muito mesmo. obrigada, meu bem. Toda hora eu esqueço que eu tenho que botar o microfone aqui, estou falando sem ele. É isso, gente. Não vou pedir para a Valdenice se levantar. Por favor, continue aí. E aí a gente vai concluir o nosso podcast de hoje com uma, assim, satisfeitíssima, porque a gente tinha essa vontade enorme de estar aqui com Olga, né? Porque a gente já sabia o currículo de Olga, né? E a gente precisa muito aqui, principalmente em se tratando do interior, porque a gente vive num interior que não é tão interior, mas que, infelizmente, ainda não tem todos os recursos que a gente precisaria, né? Nem tem tanto conhecimento quanto a gente precisaria e, mais uma vez, não temos tanta formação como teríamos se fôssemos já capital, porque eu acho que a capital deve existir mais alguma coisa, vamos dizer assim, ou pelo menos chega até lá, né? E quando Valdenice disse, Olga, vem, aí estalou assim, opa, Olga vem. Eu, Valdenice, Olga vem? Então vamos lá, vamos ver com Olga, porque a gente precisa disso, quanto professor, quanto profissional, nutricionista, psicólogo, e precisa ter esse abraço, né? A gente precisa se unir nessa educação que precisa tanto da gente. E mais uma vez eu peço, galera do terceiro ano, quando for escolher a sua profissão, escolhe com carinho, escolhe com mais calma, vai procurando melhorar, né? A gente não precisa de encher tanto profissional de um mesmo ramo, a gente precisa de mais profissionais ligados à nossa educação. E eu não estou chamando vocês para serem professores, não, porque muitas vezes quando um professor fala, aí acha que está querendo que venha ser professor, venha. Se é o seu perfil, venha. Se você gosta, venha. Agora não venha como uma opção, uma segunda, terceira opção, não. Venha com gosto, venha com vontade. A gente precisa tanto de gente assim, com vontade, né, Rosiane? Com vontade de fazer a diferença, não é se amostrar, não. Porque quando você faz a diferença, quanto profissional da educação, o pessoal acha que a gente está se amostrando, mas não é não. É que a gente gosta de fazer, gosta da profissão e gosta das crianças, que é o mais importante, né? Que a criança é o mais importante para a gente. Então, concluindo, senhora Olga, a senhora usa o seu arroba no Instagram? Sim. Uso. Está lembrada dele? Sim. Sim? Conte-nos para a gente seguir você também. Porque a gente gosta do arroba. Vamos? É @Hosken Olga. É o meu nome, primeiro sobrenome, depois o nome. Pronto, Hosken. Eu falo Hosken. Só letra, por favor, porque a gente está no Spotify toda sexta-feira. Aí o pessoal pode só escutar, gente. Então, @HOSKEN Olga. Pronto. Se liga aí, tá? E qualquer coisa é só ir no @podcast.interligado, que aí a gente repassa para vocês o arroba da Olga. Valdenice está por aqui. Valdenice Guimarães. É só procurar lá. Eu já disse, sabe, Olga? Não sei se você já viu, que olha lá a foto dela, chega a tá cheirando. Tá cheirosa, bonita lá na foto. Aí, no instante, vocês acham, né? Valdenice Guimarães. É só procurar lá que vocês acham. Querido. Olha, @Casteluber, LLR no fim, Casteluber Robinson. E o seu? É que eu tenho que dizer, né? O Rzinho, o pessoal precisa entender que tem um R, né? E aí, o meu,
Michele Medeiros, OF. Michele com 2 L's e um E, por gentileza. Eu agora tô cobrando, sabe? Porque antes não cobrava não, Valdenice. Eu deixava o povo dizer assim, é Michele, qualquer jeito, não sei o que. Não. É Michele com 2 L's e um E. E ainda coloquei o OF. Por que, Michele Medeiros? É porque eu sou oficial, só tem eu. Michele Medeiros só tem eu sendo eu, viu? É isso, minha gente. Gratidão ao pessoal que está aqui, gratidão ao pessoal que vai nos assistir no programa gravado. Por gentileza, comentem, compartilhem e, olha, dá o like, porque o like vai fazer o YouTube mandar para mais pessoas essa conversa. E foi tão gostosa, foi tão maravilhosa, não foi não? Eu queria um coro aqui, já que temos um público, vamos a um coro. Foi gostosa a conversa ou não? Sim. Olha aí, tá vendo? Quando a gente diz, você pode saber que é certeza. Então compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda quarta-feira nós estamos juntos com um especialista diferente, contando. Olga já é da terrinha, a gente já adotou. E é isso. Quarta-feira, às 19h30, no canal da TV Nord AL no YouTube. Mandar aquele abraço pro Clécio Barbosa, que ele tá tão caladinho hoje. Vamos mandar aquele abraço? Bora! Aquele abraço! É isso, gente. Tchau, tchau.